Café com pão, 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 café com pão. Especialmente no teatro, o que vale ao ser humano, né? O trabalho do João das Neves, que leva a essa questão da brasilidade, todas as questões, né, que falam do povo mais simples, do povo oprimido, das pessoas que estão nas beiradas da grande cidade, de uma maneira muito poética e precisa ao mesmo tempo, e política. E ele tem essa manha de te colocar ali dentro daquela história, entendeu? Quando você menos espera, você está lá dentro. Sabe, você está sabendo a vida do fulano, você está contracenando com aqueles personagens. Eu acho que isso é que é bacana, quando um diretor consegue isso, te jogar lá para dentro, sabe? Você deixa de ser plateia, vira um espetáculo junto. Assistindo às obras dele, eu me sinto representada naquilo que eu tenho de amoroso, naquilo que eu tenho de safado, de humor, mas antes de mais nada na poética. O Último Carro, embora tenha sido escrito em 64, nos momentos seguintes à instauração da ditadura militar, e diga respeito a esse momento histórico, ele foi escrito e foi gerado uns 2 anos antes, na verdade. Porque o meu grupo amador, na época, chamava Os Duendes, nós tínhamos assumido a direção do Teatro Arthur Azevedo em Campo Grande. E nós todos morávamos na Zona Sul, eu morava em Copacabana, mas nós viajávamos diariamente nos trens da Central do Brasil. Nós saímos das centrais na hora do rush, volta às 6 horas da tarde, íamos todos os dias ensaiar em Campo Grande, no teatro, trabalhar lá, e só voltávamos no trem da madrugada, 1 hora, 2 da madrugada. E isso durante 2 anos seguidos, todos os dias. Então, aquele universo eu conheci muito. Rigorosamente todas as personagens do Último Carro são personagens com os quais eu convivi durante 2 anos. Toda madrugada, porque o pessoal tem uma hora regular de pegar o trem para ir para o trabalho, para vender os pequenos agricultores, vender sua produção, e pegava esse trem, dar 1 hora da madrugada. Então, todos os dias eu viajava com as mesmas pessoas, Aquela coisa foi ficando na minha cabeça, só ficou na minha cabeça. Todos os incidentes, todos os pequenos acontecimentos, enfim. E quando houve o golpe militar, e nós tivemos que ficar em recesso não remunerado, e eu comecei a pensar nessas personagens e comecei a escrever a peça depois do golpe. O Último Carro, ele foi feito com atores muito jovens, na sua maioria, enfim, tinha atores até bastante idosos. Mas gente que não tinha projeção nenhuma, e a maioria deles era de não atores, inclusive. Eu tinha, no Último Carro, no Rio de Janeiro, eu tinha uns 5, 6 atores profissionais, os outros todos eram pessoas que estavam iniciando, alguns deles depois vieram a ser grandes atores, como o Diogo Villela, por exemplo, acho que foi o primeiro espetáculo que ele fez profissional. Anselmo de Vasconcelos, Antônio Pompeu, Pichote. Enfim, uma opção de gente. Mas, enfim, no Rio de Janeiro, então o que acontecia? Nós, durante toda a temporada do Rio de Janeiro, que durou 1 ano e meio, nós nos encontrávamos no Teatro Opinião, segundas, quartas, quintas e sextas, e a gente fazia oficinas de teatro épico, teatro dramático, Stanislavski, enfim. Nós trabalhávamos quase que diariamente. E todo mundo ia. É um negócio que hoje em dia acho que isso é quase inconcebível, mas todo mundo ia. Assim, o espetáculo às 9 horas da noite, nós pegávamos às 2 horas e de 2 às 6 nós trabalhávamos. E quem conduzia você? Quem conduzia era eu.
2 às 6 nós trabalhávamos. Depois da peça está em cartaz, 2 às 6 nós trabalhávamos, de 2 às 6. Então, quer dizer, o espetáculo ia ganhando força à medida que ele ia quanto mais passava o tempo, melhor o espetáculo ficava. Melhor as pessoas entendiam o que estavam fazendo, quer dizer, entendiam, estou dizendo entender, todo mundo entendia, obviamente, mas entendia assim internamente, com o corpo. E a gente teve uma oportunidade muito bacana, por 2 vezes, de fazer uma leitura dramática do Último Carro, que eu considero um dos textos mais brilhantes da dramaturgia nacional, onde ele antecipa toda essa questão do transporte público, da exploração do trabalhador, das relações entre a política e o trabalhador e os camponeses. O Último Carro ele é uma grande metáfora da ditadura brasileira, sem perder de vista os mais oprimidos, né? Falando do ponto de vista de quem realmente está sofrendo mais essa opressão e essa desigualdade social. Que impressão você teve quando leu o texto? Você leu o texto antes de ver? Sim. E a primeira coisa que eu senti quando eu li a peça, eu sempre naquele momento, a gente sempre pensava que tudo era possível, não havia nada que não pudesse ser feito. Porque eu não tinha, assim, esse critério de dizer, não, isto é mais cinema do que teatro, não. Eu achava que devia ser um teatro diferente. Mas não que devia ser cinema, mas um outro teatro. Então, que sim, primeira coisa que eu pensei, com essa quantidade de personagens e muitas cenas de conjunto, raramente alguma cena é assim individual, mas são todas cenas de conjunto. Então, eu tinha massa vocal em todo lado da peça. A primeira coisa que me atraiu e me fez acreditar que se podia fazer uma coisa totalmente diferente. E não pensava em trilha sonora em momento nenhum, assim, de fazer uma música para ele. Não, a música canção, devia, né, Rufo? Ela devia sair daí. O que saiu, por exemplo, de música, o que seria? No final, perto do final, quando já toda a fatalidade já está declarada, não? Aquele trem vai bater e todo mundo vai morrer e tal. Aí eu entro com uma aleluia, mas se cantar sobre uma nota só. Ficou uma coisa muito dramática, entrava cada uma numa nota. Ia tornando cada vez mais dissonante aquilo e mais tenso, não é? E nós gravamos o som do trem da Central do Brasil na hora que estava no pique. E o Rufo começou a alterar essa velocidade, de maneira que ele começava alterando e ia como se o trem estivesse partindo, ganhasse velocidade, depois o trem parando. Bom, isso acabou sendo a trilha sonora do Último Carro. A trilha mesmo era isso. O resto era uma música, essa que o Rufo está falando, que entrava, um aleluia, que entrava no final. E o resto eram as mas vozes. o genial que era feito ao vivo. Isso era feito ao vivo. E você podia aumentar a pulsação da música e a velocidade, diminuir ao vivo de acordo com o andamento da cena. Quer dizer, era uma música eletrônica. Posso falar isso? Quase, né? Era antes da eletrônica, não era eletrônica ainda. Mas o fantástico é o seguinte, é que com esse tipo de coisa, esse tipo de trilha sonora, deu um estalo na minha cabeça, porque eu estava com um problema muito grave. É o seguinte, como era um trem, o cenário que o Germano bolou, nós primeiro pensamos um cenário, um corte, assim, que atravessasse a arena toda, mas fosse uma coisa que tivesse plateia de um lado e plateia do outro. Depois eu falei para o Germano assim, Germano, esse negócio é genial, mas isso me deu uma ideia. Vamos fazer um corte longitudinal nesse trem e cercar a arena, botar o público no meio. E quando veio essa trilha do Rufo, com esse negócio, eu falei, caceta. Porque eu tinha uma dificuldade, é o seguinte, as portas do trem tinham que se abrir e fechar em cada estação. Claro. E claro que nós não tínhamos nem dinheiro, nem meios mecânicos para fazer isso. Então a gente bolou uma coisa que era o seguinte, os atores que entravam em cena, ao entrar em cena, eles de fora da cena, atrás, o público não estava vendo, eles abriam as portas. Entendeu? E quando eles entravam na cena, ele mesmo com a mão fechava a porta. Então parecia que era um
projeto de altíssima tecnologia, porque ninguém viu o que acontecia, só que as portas abriam, embora, como se fosse automático, como se nós tivéssemos feito um mecanismo, né, eletrônico qualquer, e naquela época foi em 76, você imagina, mais de 40 anos. No último caso, ele tem um texto básico, é o texto que vamos dizer, a história da peça, qual ele tem um texto básico. Só que havia sempre uma cena principal, que se passava entre 3, 4 pessoas, 2, no máximo 5, 6, digamos assim, e tinha 30 e poucos, esses quase 40 atores, eles improvisavam outras cenas o tempo inteiro. É tudo improvisado. O texto tinha o texto básico, e era uma coisa assim, a ênfase ia sempre para a cena principal. Mas acontecia, enquanto tinha uma cena, acontecia mais 10 cenas. Por acaso, no último carro, eu fazia um papel também, eu fazia o papel do mendigo e ficava vendo todas as cenas. Então, no ensaio do dia seguinte, que nós trabalhamos, como eu falei, todos os dias, eu olha, aquilo que você fez ontem não é legal, não faz isso, entendeu? Havia sempre uma análise crítica do que eu estava vendo, das coisas que eu, obviamente, não via tudo, né? Mas eu, então, essa cena é muito legal, faz mais vezes isso, entendeu? Então tem uma grande liberdade de criação do próprio ator, quer dizer, o próprio que fazia a dramaturgia do seu personagem durante o percurso desse trem. Ele tinha uma cena que ele tinha que fazer exatamente como estava feita, que era a que eu escrevi, agora ele tinha várias cenas que ele criava. No último carro nós trabalhamos sem pegar no texto, improvisando. Eu andava na Central do Brasil com os atores e a gente chegava no teatro e começava a improvisar cenas que eles mesmos faziam. Porque eu tinha o texto do último carro, mas eu precisava que os atores aprendessem a improvisar durante o tempo inteiro, como se estivesse dentro do trem da Central do Brasil. Então, quer dizer, antes de a gente abordar o texto, teve esse trabalho de improvisação. No Rio de Janeiro eu montei o carro em exatamente 2 meses. Teve esse trabalho de improvisação que durou pelo menos 1 mês. Nós íamos todos os dias viajar nos trens da Central do Brasil. Quando chegávamos aqui, nós começávamos ensaios. Os ensaios eram todos feitos em cima de improvisações de cenas que eles tinham visto naquela viagem. Então, todos eles foram trabalhando no sentido de estando parados, não tem um trem andando, eles estão em cima de vagões fixos. Eles, com o movimento do corpo, eles simulavam o movimento do trem. E isso era uma coisa tão impressionante. E quando acabava o espetáculo, o barulho do trem continuava, porque o trem continuava em movimento, e o público lá se mexia. Era muito engraçado. A dimensão política e ética dos espetáculos dele, para mim, foi a coisa que determinou o que eu gostaria de fazer para, pelo menos, pelos próximos anos, assim. Ele fala que ou a gente vive para falar sobre o mundo que a gente vive, né? O ator, o artista, ou a gente vive para ignorá-lo, assim. Ele escolheu falar sobre o que está acontecendo agora. Eu acho que essa foi a maior influência dele sobre minha vida, assim. Que é trazer questões atualíssimas, né? Questões brasileiras, usando, se valendo da cultura brasileira, da cultura original brasileira, a afro-brasileira, a originária dos indígenas, para falar sobre uma coisa mais macro, né? Uma dimensão macro da cultura brasileira, da política e da ética, assim. Cada trabalho, na verdade, na minha opinião, determina uma forma de abordagem. Eu acho que em teatro você não pode ter uma fórmula específica, é sempre assim que eu vou fazer. O sempre assim que eu vou fazer é a morte do teatro. Cada texto te sugere, te desafia de uma maneira muito particular. Você tem que perceber qual é esse desafio e ir por esse caminho. Então, a única regra que eu tenho realmente é essa. Eu não dou texto para o ator no início do trabalho, mas de jeito nenhum. A análise do texto é feita depois que os atores estiverem impregnados daquele universo. Acho isso é uma única norma que eu tenho, que eu sigo rigidamente. O resto, viva a liberdade, porque ela que é criativa. Senhora da Conceição, me dê a santa coragem, pois careço de contar. Quando ralhei da menina, que em alvoroço dizia ir com os mortos se encontrar. Valei-me, Santa Senhora!
E o Primeiras Histórias tinha isso, quer dizer, era aparentemente um desafio de uma complexidade muito grande, porque o Rosa ele passeia por milhares de universos, entendeu? Ele vai desde da simplicidade, no caso da primeira história, de uma menina de lá, que é uma menina que tem vidente, enfim, a complexidade de um texto como O Espelho, que é um texto filosófico, ou Nenhuma, né? Ele passeia por esse universo, ele passeia pelo que o ser humano é capaz, né? É capaz de inventar, de ser, né? De se expor, né? Enfim, de ser inventado também, né? Ele passeia por tudo isso, o negócio, Primeiras Histórias é um livro de contos fantástico, porque acho que ele é um resumo da obra do Guimarães Rosa, em certo sentido, né? E aí o ator estava desprotegido na sua montagem também, né? Inteiramente. Nossa, eu achava desprotegido total. E pelo contrário, ele tinha a proteção maior possível, que era o quê? Que era o contato dele direto com o público, envolvendo o público nisso. Tem desde, por exemplo, só para dar um exemplo, o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, A Terceira Margem, Os Irmãos Dagobert, que eram assistidos por multidões, os atores improvisavam o tempo todo. Agora, tem textos que não tinha improviso nenhum, que era, por exemplo, Nenhuma e O Espelho, não tinha improviso nenhum. Só que, enquanto alguns contos eram vistos por centenas de pessoas, o Nenhuma era visto por 2 pessoas de cada vez. Primeiras Histórias, tem contos que você tem vontade de dividir com o mundo, e tem contos que você sente que você tem que estar num gabinete lendo você sozinho aquele continho, degustando aquelas palavras. Ele é em si o teatro. E se você pensar que uma pessoa que morou no Acre durante tantos anos fazendo teatro no interior do Acre, vivendo com os índios, conhecendo a etimologia da nossa essência, conhecendo o que somos antes de virarmos o que viramos agora. É um erudito, um dramaturgo que vive como pensa, que fala daquilo que é genuíno em nós, que fala daquilo que traduz na gente a nossa sensibilidade, a delicadeza, o humor, a brincadeira com o cotidiano. Primeira história é o seguinte, todo mundo foi obrigado a ler Guimarães Rosa à exaustão e a improvisar com a linguagem do Guimarães Rosa. Ele não podia improvisar inventando coisas quaisquer. A linguagem que eles usavam tinha que ser rosiana. Então eles aprenderam a improvisar em cima dos contos, enfim, dos livros do Guimarães Rosa, desde o Grande Sertão Veredas até Corpo de Baile, Primeiras Histórias, enfim, improvisava em cima disso. Depois dessas diversas improvisações é que a gente escolhia os atores para fazerem determinados contos, sendo que alguns contos, exatamente por isso, todos os atores participavam. A Terceira Margem era feita por um ator, mas todos os outros participavam. Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, todo mundo participava, os atores dialogavam com a plateia o tempo inteiro, os Irmãos Dagobert também o tempo inteiro, a ponto dos espectadores se envolverem e começarem a improvisar junto com os atores. Primeiras Histórias, que eram 11 histórias do Guimarães Rosa, simultâneas, que era uma coisa genial. Você tem aí, no caso, um público quase de 3.000 pessoas e não tinha uso de um microfone. Né? Um controle total da dinâmica de movimentação de público, e a gente pedindo ao João, gente, pelo amor de Deus, João, vamos fazer um roteiro, o público vai ficar perdido. E o João não deixava, e a gente, por favor, um roteirinho, para o público entrar e ver um roteirinho de onde deve ir. Ele não deixava, mas a partir do 3º dia do espetáculo, o público voltava, ele mesmo fazia seu roteiro, levava pessoas junto e dizia, corre para aquele ali, senão vai ficar cheio, corre para aquele, pega o melhor lugar naquele outro, vai para lá, vem para cá, disputa a senha para outro. Então era entre uma história e outra, às vezes tinha correria, né? A gente tem que sempre acreditar no público que está vendo o espetáculo.
o espetáculo toca as pessoas se comportam exatamente como a gente previa. É um negócio impressionante. Você não acha isso impressionante? Eu estou parando aqui por isso mesmo. Acho que os artistas às vezes se colocam como pessoas que sabem mais do que seu público. Não sabem. A norma culta é uma coisa, mas a norma popular ela é muito mais abrangente. Essa que é a verdade, né? Quer dizer, pela intuição, pela ligação exatamente com coisas mais concretas, imediatas, mais profundas, né? O ser humano acaba se atingindo dimensões que você sabe que não é informado, que muitas vezes os informados acabam perdendo essas dimensões, vão se afastando, né, da sua própria natureza, né, e vivendo num mundo que, na verdade, é um mundo que não é o mundo que está aí, é o mundo que foi inventado pelo ser humano, né. E esse desligamento, né, não existe no seio do povo, das pessoas do povo, das pessoas que não têm uma cultura, sabe, mais elaborada. E a gente, muitas vezes, quanto mais estuda, mais vai se afastando disso, perdendo essas coisas, e perdendo a possibilidade de compreender coisas, ou melhor, de sentir, de absorver coisas pela emoção, que são incompreensíveis racionalmente, né? E isso eu acho que é uma armadilha que muitos artistas caem, né? E eu não sei se eu caio também, mas eu pretendo não cair nunca. Deixa seguir. Boa noite, pessoal! Boa noite! Uma salva de palmas pro tamboreiro! Especialmente no teatro, o que vale é o ser humano, né? O que vale é o ser humano. E dentro do ser humano, o que vale dentro do ser humano é o espírito coletivo, né? Quer dizer, a dramaturgia tradicional, maravilhosa, inclusive, é quase sempre assim, você tem um personagem principal em torno do qual todas as ações giram, né? Seja na tragédia grega, seja os dramas modernos, é sempre né, em torno dele as coisas acontecem e os personagens existem, debatem, e não sofrem transformações fundamentais. Quem sofre transformações fundamentais é sempre o personagem político, é o personagem principal. No Último Carro não tem isso, tá entendendo? Não tem os personagens não se desenvolvem, eles são o que são e nenhum não tem. A personagem central é o trem. É o trem que né, determina essa modificação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito muito num teatro que expresse realmente uma coletividade, né? Eu aposto as minhas fichas todas nisso. Errado ou certo, eu aposto nessa coisa. Eu acredito muito nisso. E outra coisa também é que o teatro precisa de tudo e não necessita de nada. Eu posso usar todos os elementos técnicos possíveis e imagináveis, eles são maravilhosos, mas felizmente são dispensáveis. A gente consegue fazer coisas maravilhosas sem recurso técnico nenhum. O teatro precisa de quê? Do ator em cena, mais nada, né? E se tem alguma coisa para dizer do autor, que diga alguma coisa por esse ator, ou que esse ator invente coisas para dizer. Quer dizer, isso é muito essencial, digamos assim, pode parecer muito esquemático, mas é a verdade do teatro, né? Tem a verdade do teatro, quer dizer, para o bem e para o mal. Eu passei a minha vida inteira fazendo teatro, desde que eu faço, há muito tempo, eu faço teatro há 60 anos, enfim, 60 mais um pouquinho. E convivi com muitas mortes do teatro, muitas vezes anunciada, porque entrou o cinema, depois que entrou a televisão, depois os meios tecnológicos, não sei, pá. O teatro não morre exatamente por causa disso, que ele depende só do ser humano. Está entendendo? Do ser humano puro e simples, nu, se possível. Mas quando eu falo nu no sentido, não só no sentido puro, de estar nu mesmo, mas nu no sentido metafórico, né? É o homem com suas emoções, com o seu tempo,
do embate com o seu tempo, com a sua história, com as suas angústias, né? Enfim, teatro é isso. Vou dar uma volta lá na mata do chapéu, onde mora o papamé, furão e a caipora, que o gato fora de hora faz visita no puleira, no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, no pé do lajeiro, aonde a onça mora. Mas que der minha noiva viu a carreira que eu levei, nos caminhos onde passei, quase morro de gritar. Coisa danada com mania de valente, vem em pé em meu terreiro, pra morte me envergonhar, é no pé do lajeiro. Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro, aonde a onça mora.